Olá, boa noite a todos. É com grande prazer que a gente recebe todos vocês nessa noite para a nossa primeira palestra, né, do programa Força Local, do Pilar de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores da Samar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gestão estratégica com o senhor Durval Vieira de Freitas, diretor da DVF Consultoria. Boa noite, Durval. Boa noite, Nayana. Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês. Bom, antes da gente começar efetivamente, gostaria de lembrar a todos para colocarem o nome de vocês no chat aqui do YouTube, né? E também a empresa a qual vocês representam, fazem parte aí, para a gente poder acompanhar de pertinho quem está fazendo parte dessa palestra conosco. E também, né, pedir para que todas as perguntas que vocês tenham, né, durante a palestra, que também coloquem no nosso chat, que no final eu vou estar passando essas perguntas para o Durval estar respondendo para todo mundo, tá bom? Bom, antes da gente começar também, eu vou falar um pouquinho sobre o Programa de Desenvolvimento e Qualificação de Fornecedores, o PDQF, né, para quem não conhece ainda esse programa, ele faz parte do Programa Força Local da Samarco, né, um dos seus pilares, dos 5 pilares que compõem o Programa Força Local. E o grande objetivo, né, desse pilar é desenvolver e qualificar fornecedores dos territórios de atuação da Samarco, nos municípios de Anchieta, Guarapari e Piúma, aqui no Espírito Santo, e em Catas Altas, Mariana, Ouro Preto e Santa Bárbara, em Minas Gerais. Né? E para isso, para promover essa qualificação, a gente vai estar realizando aí durante 8 meses um ciclo de palestras, seminários e encontros de negócios, e gostaríamos de sempre poder contar com a presença de vocês em cada um desses eventos. Passo, então, agora a palavra para o senhor Durval Vieira de Freitas, para começar, então, a palestra sobre gestão estratégica. Muito obrigado, Nayana. Obrigado, Gabriel, que está nos apoiando, mas eu queria agradecer muito a Samarco, na pessoa do seu presidente Rodrigo, do seu gerente-geral Sérgio Mileipe, da sua gestora de suprimento, a Ilana, da sua analista e gestora, a Elisângela, e da Luana, que tanto tem nos dado apoio e oportunidade para realizar esse sonho de levar conhecimento. Como eu falo sempre nas minhas palestras, não é dinheiro que nos move na DVF Consultoria. O nosso caminho da felicidade, nós conseguimos ensinando o que nós sabemos, praticando o que nós ensinamos, e, por fim, perguntando o que se ignora. Nós procuramos esses 3 caminhos e nos encontramos muito bem quando conseguimos isso. E hoje nós estamos realizando mais um desse encontro, que é ensinar o que sabe. Sabemos pouco, mas não queremos levar para baixo da terra o que nós sabemos. A DVF Consultoria, por favor, é uma empresa fundada aqui no Espírito Santo em 1993. Somos associados da Fundação Dom Cabral, a melhor escola de executivos da América Latina. Desde 1998 somos parceiros aqui no estado. Nós somos 2 empresas, a consultoria empresarial, que desenvolveu a metodologia do Programa de Desenvolvimento de Fornecedores. Lançamos um livro em 2009 com apoio do SEBRAE e hoje trabalhamos em 18 estados do Brasil, levando planejamento estratégico, diagnósticos empresariais, planos de desenvolvimento regionais, assessoria institucional, estratégias para desenvolvimento de oportunidade de negócio e emprego. E temos a DVF Educação Empresarial, que é uma parceria com a Fundação Dom Cabral, que realizamos aqui programas regionais, o PAEX, Parceiros para a Excelência, e Programa de Desenvolvimento de Acionista, Sucessão Familiar. Tem sido para nós uma satisfação estar trabalhando com esse tipo de serviço. Nós vamos hoje falar para vocês sobre gestão estratégica. E esse tema, eu gostaria muito, nós preparamos uma palestra com muito carinho. Agradeço muito a Nayana e ao Gabriel, que estão me apoiando, além do Marcos Aloysio, do Cabral, da Jéssica, da Rayane, que todos da equipe ajudaram muito. Eu procurei trazer para cá uma palestra chão de fábrica, não com muita teoria, mas falando coisas que eu vivi na minha vida
nesse tempo todo que eu tenho atuado, passando para vocês essa experiência que possa ser entendida. O que é gestão estratégica? A gestão é aquela que toma conta da estratégia. Não adianta você ter uma estratégia se você não tem uma gestão dessa estratégia. Ele é um processo de desenvolvimento e execução de uma série de ações para ampliar o sucesso da empresa, tanto no presente quanto no futuro. Você tem que estar constantemente fazendo reflexão, ações sistematizadas, continuadas, para essa gestão avaliar a situação, elaborar projetos de mudanças e acompanhar a gerência no passo a passo da sua implementação. E aí a gente aproveita um pouco desse nosso guru, Michael Porter, que eu vou falar adiante, tem um livro dele, Competição, que foi para mim um caminho também que eu segui muito. Ele diz o seguinte: se você estiver tentando competir em todos os negócios, então você não tem uma estratégia. Estratégia implica o estabelecimento de limites, você tem que ter foco. Quem quer fazer tudo não consegue nada. Então, a gente até brinca muito, né? Tem gente que quer fazer do pinico a bomba atômica, então não faz nada. Você tem que ter foco, tem que ter objetivo. Então, a gestão estratégica visa isso, você ter uma estratégia e fazer essa gestão para que você consiga alcançar seus objetivos. Eu queria aqui um outro guru meu, que eu tinha muita coisa de estratégia na cabeça e não sabia utilizar. Em 98, quando nós começamos a parceria com a Fundação Dom Cabral, o José Luiz Santana, infelizmente, da mesma idade minha, mas falecido há mais ou menos 10 anos, conseguiu arrumar minha cabeça para a gestão. E isso que eu aprendi, que eu quero passar para vocês. Esses 4 quadrantes que estão nesse gráfico mostram muito bem isso. Os 2 quadrantes da parte superior, nós temos na esquerda o projeto estratégico, que é o desenvolvimento estratégico, na direita o gerenciamento do resultado e reconhecimento e recompensa, que são você ter o planejamento de médio e longo prazo, que é o projeto estratégico, e o gerenciamento de resultado, que é o resultado do ano. Se você tiver muito bem isso definido, você vai definir as pessoas que você precisa, a organização, os equipamentos, os sistemas que você precisa, e você fecha esse ciclo. Os 2 quadrantes superiores, ele mostra o que você tem que fazer. O que é que você deve fazer? A qualidade da gestão, fazer a coisa certa, você ser eficaz, você perpetuar seu negócio. Feito isso, você vem para baixo, você sabendo o que você vai fazer, aí você vem embaixo o como eu vou fazer isso. É ter a gestão da qualidade e fazer certo a coisa que você definiu que iria fazer. Então, em cima, você é eficaz, você perpetua o teu negócio. E embaixo, você é eficiente, você está fazendo certo. Muitas empresas fazem certo, mas a coisa é errada. Você tem que fazer a coisa certa, aquilo que você teve foco e queria que é o seu negócio. E o quadrante superior à esquerda, o projeto estratégico, são os seus planos de médio e longo prazo, é o farol alto, que você vai olhar lá na frente. O quadrante superior à direita, o gerenciamento de resultado, é o farol baixo, é aquilo que você tem que fazer esse ano. Então, esse daí é o caminho para a excelência que nós vamos estar trabalhando na palestra hoje. É a gestão desse conjunto que nós vamos estar trabalhando aqui na palestra com você. Nós procuramos ser bastante objetivo para que a gente possa transmitir o máximo para vocês. Nós precisamos saber, se a gente quer fazer uma gestão estratégica, quem somos, como que é o nosso ambiente externo, o nosso ambiente interno, quais as oportunidades que existem, quais as ameaças, quais as forças, as fraquezas, e onde nós estamos nesse ambiente. E com isso a gente definiu o que queremos. Então a gente tem que ter, para fazer a gestão, primeiro tem que ter um planejamento estratégico. Então, o que é um planejamento estratégico? Como implantá-lo? É isso que nós vamos estar falando para vocês de forma objetiva. O planejamento estratégico, ele é um processo contínuo, dinâmico, é um exercício mental executado pela empresa. É muito importante ressaltar que, se as lideranças não assumirem esse papel, é preferível vocês nem começarem, que o fazer um relatório bonito, enfiar na gaveta e trancar, não, vocês vão perder tempo. A liderança tem que comprar a ideia, ela tem que ter consciência que tem que ter um enfoque sistêmico, ela tem que fazer análises, avaliações, discussões para decidir. Muitas das pessoas preferem não discutir, não se desgastar, mas você tem que analisar, igual você vai no médico, ele não te dá um remédio, ele vai te pedir um exame, aí ele vai avaliar e vai decidir se opera, se dá um remédio.
Então, a mesma coisa é na gestão, no planejamento estratégico. Aí, com base nisso, você vai definir estratégia, objetivo, metas de curto, médio e longo prazo para a empresa. Você tem que ter atitudes coerentes, contínuas, consistentes, para implementar ações e controle de resultados. Não adianta você ter as metas se você não acompanhá-las e você não controlá-las. Você, com isso, vai conquistar vantagens competitivas e duradouras para a construção de um futuro diferente e melhor que o presente e o passado. O processo, por favor, é uma técnica que utiliza abordagem sistêmica e objetiva para ordenar as ideias das pessoas na empresa. Então, você vai ter todo mundo participando, ordenando as ideias, criar uma visão comum do caminho que todos devem seguir para construir o futuro, formular e ordenar ações correspondentes, implementar essas ações e monitorá-las periodicamente, mensalmente, vamos falar no final sobre isso, e ser um processo de aprendizado que vai integrar as lideranças, os participantes da empresa, ser participativo e interativo. Esse aí é o que é o planejamento estratégico. Existem diversos modelos, nós vamos apresentar aqui um que nós mais gostamos, que é um modelo muito simples. Você tem que ter a cabeça que vai definir os propósitos da empresa, você vai fazer uma análise do ambiente externo, uma análise do ambiente interno, aí você vê no ambiente externo quais são suas oportunidades, ameaças, no ambiente interno quais são as forças, as fraquezas, vai definir as opções estratégicas e, por fim, implementá-las. O que são esses propósitos da empresa? Por favor, você pode passar o próximo. Os propósitos da empresa, você vai definir a missão, a visão, os valores, os negócios da empresa, vamos estar falando adiante. Na análise do ambiente externo, a gente vai ver o macroambiente que nós estamos inseridos. Vamos fazer uma análise do ambiente setorial que sua empresa está convivendo. No ambiente interno, nós vamos ver para saber nossas forças e fraquezas. Vamos avaliar as nossas vantagens competitivas, quais são os fatores críticos de sucesso da nossa empresa, a cadeia de valor, como que a gente está nessa cadeia de valor, as competências essenciais que nós temos. Com isso, a gente cruza os resultados do ambiente interno com o externo e vamos definir qual é a nossa excelência operacional, liderança de produtos, diferenciação, intimidade com o cliente. E aí, com base nisso, nós definimos objetivo, metas, projetos e vamos definir que ferramentas utilizar. Vamos utilizar um painel de bordo, um balance scorecard, um estratega. O seguinte, nós hoje, vocês vão estar, poxa, vai falar tudo isso? Não, nós vamos dar um overview de tudo, porque no próximo mês vocês estarão fazendo um seminário sobre planejamento estratégico. Aí o Marcos Aloysio vai aplicar esse seminário com vocês, de 3 horas de duração, ele vai detalhar um pouco mais as ferramentas, por favor. Aí, o que são os propósitos empresariais de uma empresa? É muito importante, isso daqui é uma discussão que nas grandes empresas levam, às vezes, 3 meses, 4 meses discutindo. O que é a minha missão na minha empresa? A missão de uma empresa é aquilo que não é mutável. Por que eu existo? Por exemplo, a Disney, ela existe para fazer as pessoas felizes. Ela pode ter teatro, ela pode ter parque, ela pode ter roda gigante. É fazer a pessoa feliz. Pode ter desenho animado, é fazer a pessoa feliz. O negócio dela é que vai ser um parque de diversão, vai ser um desenho animado, vai ser filme, tá certo? Então, a missão ela é imutável, é porque eu existo, qual é a minha missão? Então, isso é importante diferenciar a missão do negócio. E a visão? A visão é aquilo que eu pretendo ser no meu universo competitivo. Eu tenho que sair do meu ambiente, daquela zona de conforto. Eu tenho que ter alguma coisa que me faça sonhar com algo mais. Sonhar que se eu vou chegar na Lua, que se eu não alcançar, pelo menos eu estou entre as estrelas. Agora, se eu não pensar grande, eu não vou crescer. Então, você tem que ter visão forte, visão que se torne referência da sua empresa. E os valores são aquele intrínseco às pessoas. Eu, por exemplo, na DVF, nós temos 2 valores que nós não abrimos mão de forma alguma. Um é ser ético, é ser honesto. Nós já perdemos negócio por falar a verdade. É não passar a mão na cabeça, é dizer a verdade para as pessoas, no sentido com educação, mas falando. São valores.
é ser ético, ser honesto. O outro nosso é acreditar no que a gente faz. Isso é muito importante. Agora, o negócio ele pode ser mutável. Eu posso estar fazendo, igual ao Walt Disney, que eu disse para vocês, ela pode estar fazendo hoje filme, daqui a 3 anos ela acha que filme não é mais um entretenimento legal. Ela vai voltar para a parte de diversão, ou para teatro, ou para shows. Então, o negócio pode mudar periodicamente. Mas a missão, você tem aquele dentro do que está intrínseco a você, a sua empresa. Por favor. Agora, o negócio é uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. É uma orientação específica daquilo que você quer explorar para atender as necessidades do seu cliente. Nós vamos falar no slide posterior do produto mercado. Mas aqui eu queria dar alguns exemplos para vocês da diferença entre a missão e o negócio. O negócio, por exemplo, a Montblanc, que faz canetas especiais, todos os produtos especiais, o negócio míope dela é fabricar a caneta. Mas o estratégico dela é a arte de escrever. Ela quer uma coisa que a pessoa se sinta feliz usando aquele material para fazer alguma coisa. O FedEx, que é o nosso SEDEX no Brasil, o americano, que aqui atua também, o negócio míope dela é entregar encomendas, mas o estratégico é a paz de espírito. Você deixou uma encomenda, você sabe que está tranquilo, sabe que vai chegar tal dia, tal hora. A Natura não é só cosmético, é o bem-estar bem o negócio estratégico dela. Ela pode até vir mudar o seu produto, mas ela quer que você esteja bem. Então, isso aí é muito importante. E eu queria aqui falar para vocês uma matriz que eu utilizo muito quando a gente faz planejamento estratégico de empresa. É a matriz produto-mercado. Você tem que ter definido claramente seus produtos. Eu diria que quem tem mais de 5 produtos não tem nada. Aliás, na Fundação Dom Cabral, a gente procurou trabalhar tudo com 5. 5 forças, 5 oportunidades, 5 ameaças, 5 fraquezas, tudo é 5. Se você passar de 5 produtos, você não tem... E quais são os mercados que você atua? Então, isso é muito... Essa matriz aqui ela é simples e muito forte. Você tem, vamos dizer, 3 produtos. Quais os setores você atende? Eu atendo o setor de saúde, o setor de educação, ou você atende celulose, siderurgia, mineração. Então, você tem o seu produto. Se você fizer uma análise retroativa na sua empresa de 2 anos, numa matriz desta, você vai saber qual setor que você está faturando mais, qual o produto, quem é teu concorrente no produto 1, no setor B, quem é o seu concorrente no produto 3, no setor A. Então, é muito importante. Aí você vai ter isso em valor. Lá na frente, você vai definir o que você quer crescer em cada serviço e produto, em cada mercado. Mas o mais importante dessa tabela é que você não deve ter mais de 50% da sua venda com um produto só, nem no mercado só. Se você atua só no mercado de siderurgia, ele tem uma queda, você cai demais. Se você atua só no mercado de saúde, ele tem uma queda, você cai demais. Se você só vende serviços de um tipo, aquele serviço passa... Então, você tem que avaliar isso. Onde nós fizemos essa matriz, fizemos essa análise retroativa há 3 anos, é dar um caminho para a sua empresa seguir. É muito importante essa matriz, por favor, para a gestão. Agora, a sua empresa ela tem que ser atrativa e competitiva. Se ela está atuando num setor que é atrativo, e se ela tem uma posição competitiva, e se essa atratividade é alta, e se ela é competitiva, tem uma competitividade alta, você tem que investir e crescer nesse mercado. Aqui no estado nós temos bons exemplos nisso, que todos vocês vão lembrar. Nós temos aqui a Forte Leve, nós temos aqui a Autoglass, por exemplo. São empresas que viram que tinha aquele mercado. A Vale do Rio Doce, em Minas, que ela via que ela era competitiva e o mercado era atrativo. Então, nós temos muito isso. Agora, se você está atuando, você tem uma posição competitiva média, e o seu setor também tem uma atratividade média, você tem que avaliar cuidadosamente. Aí você vai ver e vai saber como se posicionar na gestão desse negócio. Mas o que é você ser atrativo? Por favor. Você tem os fatores de atratividade no mercado. Qual o tamanho da população desse mercado, a taxa de crescimento do mercado, se ele tem sazonalidade. Por exemplo, quem trabalha com papelaria, livraria, tem um início de aula. Quem trabalha com produtos de carnaval, você vê, está passando dificuldade.
Você tem que analisar a concorrência, o número de concorrentes, o tamanho deles, se tem barreira para a entrada. Hoje, com o aumento do setor de serviço, a barreira de entrada é muito pequena, para sair também é muito pequena, se tem produto substituto. Na tecnologia, se tem alguma velocidade de mudança, você vê o problema do celular. Esse celular não aguenta mais de 5 anos, é uma mudança muito grande. A questão de patente. Na área, na parte econômica, qual é a margem de lucro daquilo? A margem é pequena, é boa? A intensidade de capital que você precisa aplicar? A parte do governo, se tem subsídio, se ele compra, se tem monopólio, fornecedores, se existe dificuldade de matéria-prima, de energia, de água, o tamanho desses fornecedores, o número. E a parte de competitividade, o que é importante? Por favor, o próximo slide. A posição competitiva nossa, a mesma coisa, o mercado, qual a participação que a gente tem, a maturidade desse mercado, o preço, a qualidade, a tecnologia, a qualidade dos processos, máquina, capacitação. Na parte de produção, como estão nossos custos, se nós temos capacidade ociosa, se a gente pode diminuir o custo fixo para diluir, nós temos que ter muito bem a formação de preço. Tem muito empresário que não domina, não sabe o que é um custo fixo, um custo variável. Ele não sabe, por exemplo, se o imposto entra por dentro, por fora. Tem muito empresário, por exemplo, que ele está num prédio que é dele, ele não considera o aluguel. Então, nós temos que ter toda essa aí para a gente não pensar que somos competitivos e não somos. O recurso humano, qual a qualidade desse recurso, se tem disponibilidade de mão de obra, se tem apoio para treinar, capacitar. Nós temos que ter intercâmbio com outras escolas, outras empresas. Na parte financeira, se nós temos capital, se temos recurso. Então, é muito importante isso daí. Agora, o próximo slide, Paulo. Nós temos que analisar que nós estamos num ambiente que nós fazemos parte de um contexto, um ambiente organizacional. Você tem cliente, você tem imprensa. Aliás, uma notícia ruim, saiu uma notícia ruim sua, você tem que ter 15 notícias boas para melhorar aquilo, você tem que ter muito cuidado com a imagem, com o governo, com os concorrentes, as entidades de classe. É muito importante você participar da sua entidade de classe. Sozinho você não é nada, mas junto você é forte. Às vezes, alguma coisa que você pode reclamar ou pleitear, uma entidade pode fazer, você pode se queimar. Então, ter relacionamento com os fornecedores. E no macroambiente, como está esse macroambiente tecnológico, social, político, o meio ambiente que a gente tem que ter atenção, o cultural e o social, o econômico. Então, você tem que estar envolvido nesse ambiente, você não pode ficar isolado dentro de uma ilha. E aí, eu queria dizer a você que o mundo está mudando, e mudando, mas muito rápido, numa velocidade que nós não estamos conseguindo. Cada vez mais nós vamos ter maior concorrência. Quem tem medo de concorrência, olha, deve fechar a sua empresa. Se você conseguir matar um concorrente, vão aparecer 2, 3. Tem que encarar isso e a mesma coisa é negociar. Quem não gostar de negociar, eu aqui, antes de iniciar agora, recebemos um e-mail de um cliente querendo amanhã uma redução de preço do nosso preço. Então, vamos ter que sentar, ver, e às vezes você achar, é concorrência. Cada vez mais nós estamos em investimento em tecnologia. Nós temos que ter uma ênfase muito grande em fazer aliança, fusões, aquisições. Às vezes você tem uma empresa de fabricação, mas tem um outro de montagem. Você unir com ele, você participa de uma concorrência. Às vezes, só unindo com o seu grupo, vocês fazem compra melhor. Nós temos busca maior da competitividade. Você tem que estar buscando novas tecnologias, novos conhecimentos. Você tem que se integrar com a cadeia, quem compra e quem vende, ver o que você pode agregar de valor ao seu produto. O uso crescente da tecnologia da informação, de banco de dados, não tem outro jeito. Se você tiver banco de dados, a estatística vai permitir você fazer propostas melhores, ser mais competitivo. As pequenas e médias estarão daqui para frente, seja aqui no Espírito Santo, seja em Minas Gerais, incomodando as grandes empresas. Vocês veem aí o crescimento do e-commerce, né? Você vê o caso da Zara, que é uma das maiores empresas de comércio, é espanhola, né? Ele está fechando loja e investindo fortemente no e-commerce. Você está vendo aí hoje os mercados que tiveram o atendimento, o supermercado por e-commerce e entregando com qualidade, estão crescendo muito. Você vê o Magalu aí como está sendo um sucesso. O crescimento do e-commerce é irreversível e só tende a crescer mais. Então, o surgimento de pequenos negócios, a criatividade,
que essa pandemia está provocando. O brasileiro está dando muito resultado com isso. O setor de serviço cada dia maior cresce mais que o setor de transformação, porque ele exige menor investimento. As práticas voltadas para a responsabilidade social. Hoje, a empresa que não tiver um cuidado com isso, ela vai ser eliminada. Nós não podemos trabalhar com menor, trabalho escravo, nós temos que ter muito isso. A redução do emprego formal, aquele trabalho de carteira assinada está diminuindo cada vez mais. Agora é a contratação de pequenas empresas fazendo parceria para fazer atividade específica. O desenvolvimento tecnológico em crescimento, a facilidade da comunicação. Se vê há quanto tempo, há um ano atrás, um ano e meio atrás, 2 anos atrás, nós não podíamos imaginar que está fazendo um webinar dessa. E hoje estamos fazendo com mais de 100 pessoas assistindo. E isso, poxa, não era imaginável a gente poder fazer isso. Os clientes cada dia mais exigentes, não adianta a gente ficar chateado, que isso vai ser mais ainda. Nós temos que nos adaptar, escutar, fazer pesquisa com os clientes, escutar os clientes pelo menos uma vez por ano, ter um questionário para escutá-los, mas não é na hora que você fez a entrega, é quando fez a obra, tem que ser um período de paz com ele lá, que está tudo bem, vai consultar ele, ver como está o seu atendimento, seu prazo de entrega, a segurança dos seus trabalhos, ver como ele te vê, aí você pode corrigir, é muito importante, e valorizar o conhecimento, investir no conhecimento. As empresas aqui do estado que eu acompanho, como Imetame, como Stel, como Forte, como Taiminal, como Frioar, uma série de empresas que a gente acompanha. A Imetame, que hoje está com cerca de 4.000 empregados aqui no estado, ela, quando iniciamos, tinha 60 empregados. A Taiminal nasceu aqui e hoje já deve estar com 400 empregados. Então, é valorizando o conhecimento. Então, isso aí é um ambiente que nós temos. E eu queria aqui falar novamente de Michael Porter, falar das 5 forças de Porter. Isso porque eu tive uma empresa e eu quebrei porque eu tinha só um fornecedor. Você tem fornecedor, você tem cliente, novos concorrentes, tecnologia substituta e rivalidade entre concorrentes. Você não pode ter mais de 50% de suas compras com um fornecedor, nem mais de 50% de vendas com um cliente. Você tem que estar atento que os investimentos que o Espírito Santo vai ter, que é a região do quadrilátero ferrífero mineiro, a Samarco voltando agora em Mariana, a Vale investindo em Mariana. Nós vamos ter em mineração, nesses próximos 5 anos, 37 bilhões de reais de investimento. A Samarco está voltando, graças a Deus, muito bem. Voltou com uma pelotização aqui, provavelmente em breve voltará uma segunda pelotização. Isso vai ter uma demanda e ela quer um interesse que vocês participem, mas nós não temos que nos concentrar só na Samarco. A Samarco quer que vocês sejam fornecedores dela e de outros. Então, eu tinha uma empresa de fabricar lâmina de serrar bloco de mármore granito. Essa empresa que me fornecia a chapa de aço quebrou, porque só tinha um fornecedor. O que aconteceu? Eu quebrei também, fechei o negócio. E, graças a Deus, os meus sócios me deixaram, eu tinha 20%, eu fiquei 10 anos pagando os impostos que deviam. Quer dizer, eu estou falando isso para vocês, que a gente aprende depois de velho, com essa maneira de atuar, mas não tenho vergonha disso, que eu aprendi muito. Você tem que falar desse investimento, novos concorrentes virão atuar na nossa área, nós temos que estar atento a isso. Nós temos que estar atento a usar as melhores tecnologias. Você não quer comprar um carro com tecnologia ultrapassada, uma geladeira, uma televisão. A mesma coisa é o cliente que está comprando o seu. Então, a gente tem que estar muito atento a isso daí. Então, essas 5 forças devem ser observadas, analisadas e discutidas. Por favor. E agora nós vamos para o ambiente interno. Aqui a gente vai falar de um item que eu reputo muito importante, que são os fatores críticos de sucesso. É a capacidade, os recursos e trunfos que uma empresa necessariamente deve ter para possuir para ter sucesso em um negócio determinado. Ela tem que analisar esse contexto competitivo com muita profundidade. Você tem que saber o que você está dominando para avaliar a sua posição competitiva. Então, é importante você definir quais são, por exemplo, 5 fatores de sucesso, críticos de sucesso que você tem. É o mercado? É o custo? É pessoal? É marketing? É vendas? Você listou que são esses 5. Aí você dá ponderado, olha, para mim o mais importante é mercado, dou 40%, depois dou 10%, dou 20%, dou 30%, formou 100%. Aí você coloca 3 concorrentes e você dá nota para cada um.
Aí vai você... Agora, você tem que ser primeiro, eu falo sempre com a minha equipe, a primeira coisa, nós temos que ser honestos com a gente. E nós, brasileiros, temos uma grande deficiência. Nós queremos agradar todo mundo, passar a mão na cabeça, e aí você não fala para o próximo que está perto de você a verdade. Aí você avalia que você é ótimo, na realidade, teu concorrente é melhor do que você. Então, você nunca vai melhorar, porque você já acha que é o bam, 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 aí você não sabe desses fatores críticos de sucesso, como você deve se portar. Então, é importante você fazer essa análise. O Marcos Aloysio vai estar falando sobre isso com vocês. Aí você tem a estratégia para crescimento. Você tem a matriz produto-mercado, que são os produtos atuais, produtos novos, mercados atuais, mercados novos. Aí você tem que saber, eu estou no produto atual e no mercado atual. Eu domino esse mercado? Aqui no estado, algumas empresas que a gente começou a atuar, em Minas e aqui no Espírito Santo, que queriam já ir para outro estado. Mas lá eu vejo isso muito em Mariana, em Ouro Preto, em Catas Altas, Santa Bárbara, que ele não conhece ainda o mercado que ele tem do Gerdau lá, da Vale, da Samarco, agora que está entrando uma empresa nova lá, a nova mineração, Morro do IP. Então, nós temos que dominar esse mercado. Dominando isso, a gente pode ir para outro. Aí desenvolvemos um mercado de mineração em Minas. Aí a gente pode ir para o mercado de mineração em Goiás ou no Pará, desenvolvemos novos mercados. Mas se a gente não domina aqui, como a gente vai querer vender para fora? A mesma coisa, mas você não quer crescer mercado. Você quer ficar nesse mercado atual. Você tem que desenvolver produto novo. Aí desenvolver um produto. Ou se você quiser acabar tudo que você fazia, produto novo, mercado novo e uma diversificação. Então, isso, o Marcos Aloysio também vai estar falando, dando detalhe para vocês de cada quadrante desse. Agora, tem o outro lado, que é o crescimento da estratégia genérica. Você tem duas maneiras de trabalhar a sua empresa. Eu quero fazer quantidade, preço baixo. Quero vender quentinha a R$6. Aí você vai fazer uma grande quantidade e tocar. É o supermercado. Ou você quer fazer um produto melhor, diferente, ou como você vai atuar? Não é o preço. Então, você tem que ter um produto que é reconhecido pelo cliente. Então, você tem que criar uma intimidade, uma fidelidade. É aquele restaurante lá de Mariana que tem uma comida mineira muito boa, com um fogão a lenha. Você chega lá, que ali você sabe que vai ter uma comida fresca todo dia, de qualidade. E você paga até um pouco mais caro. Agora, você pode ter aquele restaurante que você vai pagar R$10 pelo prato, é uma quantidade que você vai comer aquilo que tem lá. Você não pode escolher, nem tem diversificação. Então, você tem que saber o que você quer. É o supermercado e a lojinha do bairro. Agora, na área de prestação de serviço para a indústria, tem caso, por exemplo, de parada de usina. Nós tínhamos aqui no Espírito Santo, as fábricas de celulose paravam 12 dias, empresas daqui desenvolveram tecnologia que param 8 dias. E ela trabalha lá, que o proprietário da fábrica nem sabe que ele está lá, porque eles estão organizados. Ele paga um pouco mais caro, mas tem esse resultado. Então, o que você quer, afinal? Então, é importante ter isso. Por favor. E dentro disso, como vai trabalhar isso? Você tem que fazer um diagnóstico da sua empresa, elaborar um projeto, fazer um contrato, ter os objetivos e definir 5 campos de resultado: o econômico financeiro, o mercado, a imagem e qualidade para o cliente, tecnologia, processo e patrimônio humano. O mais importante numa empresa é o econômico financeiro. Se você não ganha dinheiro honestamente, é igual na sua casa, você não sobrevive. E o segundo é o patrimônio humano. Se você tiver pessoas motivadas, competitivas, preparadas, você conquista mercado, você faz produto com qualidade, você melhora a sua imagem e você tem processos e equipamentos adequados. Então, você tem que ter essa visão dessas metas. Por favor, próximo. Aí você define seus objetivos. São os alvos que você quer atingir pela organização ou negócio. É um grande desafio para você estimular o desenvolvimento de todos envolvidos nesse sentido. Pode ser também chamado de diretriz estratégica. Ou seja, por exemplo, aumentar o volume de negócio na região em X, em 50%. Aumentar a lucratividade da empresa em 2% até tal data. Expandir a capacidade produtiva para 50 mil toneladas ao ano. Reduzir a sazonalidade das operações, ou seja, ter operação mais uniforme, descobrir novos clientes, novos mercados, exportar 25% da produção durante o ano. Então, aí são os grandes objetivos que você tem. Como transformar esse objetivo? Aí, desses objetivos, você vai transformar para as metas.
Aí vem exemplo de meta. Na área financeira, atingir uma receita de tanto na região até tal data. No mercado, conquistar 20 novos clientes na região até outra data. Reduzir 5% da perda anual de clientes na região CIS. Processo, reduzir 50% do prazo de atendimento aos clientes dessa região até tal data. Pessoa, aumentar 100% dos envolvidos como atendimento a esses clientes ao longo de toda a organização. Então, você passa a ter metas e tem que acompanhar essas metas. E essas metas têm que ser, por favor, volte, devem ser desdobradas mês a mês. Ela não é você acompanhar só lá no final, não. Mês a mês você tem que desdobrar isso. Nós vamos mostrar isso lá na frente. E eu queria recomendar a vocês que tem aquela revista Exame, todo ano ela edita os 1.000 maiores empresas e dão os setores. Então, lá tem um indicador muito grande, muito bom, que eu recomendo a todos. Por exemplo, a área de processo. Quanto cada setor fatura por empregado ano. É um indicador muito bom para você saber se você está sendo competitivo ou não. É importante, o Marcos Aloysio vai estar falando sobre isso também no seminário, por favor. Aí você pode fazer um balance scorecard, você pode fazer um mapa estratégico, e você nota que todas as ações que você tem dos objetivos estratégicos, seja do aprendizado, que é a base de tudo, né? Passa pelos processos, dos processos ele vai para os clientes, dos clientes ele vai para o financeiro, até atingir o objetivo. Então, você fazendo um planejamento estratégico, você pode elaborar esse mapa e acompanhar e ver as relações das ações. Você não deve fazer nada que você tenha que você não tenha ligação com o seu objetivo estratégico. Toda e qualquer ação que você desenvolver na empresa tem que ter isso, por favor. Agora, você está com um bom plano estratégico, tudo muito bem feito. Agora, você tem que executar bem. Você tem que acompanhá-lo. E é isso que a gente está trazendo como uma grande contribuição para vocês, esperando que seja útil para vocês. Não adianta você ter uma boa ideia. Uma boa ideia não tem nenhum valor sem uma execução impecável e comprometimento para a melhoria. Você tem que ter uma execução, você tem que definir a AGM, a avaliação gerencial mensal, definir um calendário anual, fazer isso acontecer, não ter justificativa para você mesmo e não perdoar quem não tiver. Você tem que trabalhar com muita seriedade, por favor. Então, isso é como se fosse um PDCA. Você fez toda a pesquisa, fez a missão, a visão, os valores, o negócio, analisou o ambiente interno e externo, as oportunidades e ameaças, a força, a fraqueza, uma matriz SWOT, definiu as estratégias e diretrizes, o mapa estratégico, os objetivos, as metas, o plano de ação e os projetos nos comitês. Aí você implantou isso. Aí você tem que ter as reuniões de acompanhamento que são mensais. Isso é o acompanhamento disso. Aí, se alguma coisa não deu certo, você tem que fazer as correções, verificar, ver se a meta foi atingida ou não, é o controle disso, e trazer as melhorias para analisar os problemas e reformular no contexto da sua empresa. Então, isso é um processo que tem que ser organizado para isso. E aí você tem, por favor, o maior erro que nós temos na gerência, na alta gerência, é permitir que o não atingimento da meta fique sem a devida avaliação. Se não houver análise desse mau resultado, é preferível não conduzir o contrato de resultado. A força desse gerenciamento, da gestão, é a boa avaliação. Então, na avaliação gerencial mensal, o próximo slide, por favor, você tem que analisar o painel de bordo. Pode ser um balance scorecard, pode ser outras coisas. Estou trazendo aqui um que você pode começar na empresa fazendo um próprio Excel. Aí você usa, você tem as suas metas. Você desdobrou as metas mês a mês. E todo mês nessa avaliação gerencial mensal, você vai lá checar. Você tem a meta mensal do faturamento, da rentabilidade, satisfação do cliente, fidelização de cliente. Você tem um indicador. Aí você vai ver. Se esse indicador ficou acima de 110%, ele recebe uma bolinha azul. Se ficou entre 90 e 110, uma bolinha verde. Se ficou entre 70 e 90, uma bolinha amarela. Se ficou abaixo de 70, uma bolinha vermelha.
Então, esse é um painel visível que você tem que acompanhar. É uma maneira, eu estou falando pé no chão, de começar uma coisa simples, que ninguém nasce andando. Aí você vai melhorando. Próximo ano você vai poder informatizar. E se você pegar uns garotos novos da empresa, eles vão modernizando isso, vão fazendo esses painéis todo informatizado. Mas eu não quis falar nisso aqui, nem trazer na palestra, porque eu acho que quanto mais pé no chão, para vocês entenderem, é melhor. Então, tem que ser franco e honesto. Agora, tem que ter alguém conduzindo isso, por favor. Aí você tem na avaliação gerencial mensal. Você tem o plano de ação, a execução, aí você tem essa avaliação que vai pegar o painel de bordo. E nesse painel de bordo você vê o que está certo e o que não deu certo. Aí vem as ações que você tem que tomar, por favor. Aí nós temos 6 diferentes casos. Você pode ter uma meta e as ações. O resultado não atingiu a meta. Mas as ações foram executadas. Se ele não atingiu e as ações foram executadas, nós temos que identificar as causas negativas e reavaliar a necessidade de outras ações. Tem que fazer um plano de ação para isso. Agora, se o resultado não atingiu a meta, mas as ações não foram executadas, por que esclarecer o motivo de não ter sido executada? E um mês você faz um plano de ação, se ele não executar, aí você tem que tomar providência. O resultado atingiu a meta. Foram executadas? Verificar se as metas foram alcançadas devido a isso. Pode também que elas foram alcançadas não só por isso, porque já tinha um sistema dentro da empresa. Agora, não for executada a meta. Identificar a causa positiva ao atingir da meta e por que as medidas não foram executadas. Agora, o resultado superou a meta. Foram executadas? Analisar as causas positivas e verificar se as medidas foram 100% eficientes. Pode ter também que a meta foi subdimensionada, comodismo daquele gestor. Falar, vou dar uma meta baixa para me superar e ter participação no resultado. Então, tudo isso você tem que ver e o gestor tem que ter capacidade para isso. Se o resultado superou a meta e não foram executadas, analisar as causas positivas, por que não executou. Então, o gestor não pode ser, ele tem que ser muito firme com educação e trabalhar caso a caso. Então, essa gestão que é importante. Você tem um planejamento estratégico com as estratégias, com os objetivos, você fez o seu contrato de resultado de curto prazo, o farol baixo, aí você tem que acompanhar, executar isso. E tem que ter reunião mensal e nessas reuniões avaliar. Nós estamos trazendo coisas aqui que normalmente as pessoas não falam em palestra. Como eu disse, eu procurei trazer pé no chão, chão de fábrica, para que vocês entendessem. Mas nós vamos, já concluindo, né? Nós estamos fechando os 43 minutos, fecho sempre com essa mensagem também, que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta a essas mudanças. É uma mudança de cultura que vocês têm que fazer na empresa. Nós estamos com 40 empresas, 20 em Minas e 20 aqui inicialmente, mas essa palestra é aberta a todos e a gente tem certeza que nós vamos ampliar esse número. E tem certeza que se vocês participarem ativamente das ações que nós estamos colocando, nós vamos criar um cinturão de fornecedores ao redor da Samarco, aqui em Anchieta, ao redor da Samarco, lá em Mariana, que não só vão ser fornecedores da Samarco no Espírito Santo ou em Minas, mas também para outras empresas. Até os encontros de negócio nós queremos fazer não só com a Samarco, mas também com outras empresas. Por favor, era isso que nós queríamos apresentar para vocês. Agradeço, espero tenha sido útil e estou aberto para a gente conversar um pouco mais. Obrigado. Bom, obrigada, Durval, pela excelente palestra. Aproveito, né, para lembrar a todos, aqui a gente está disponibilizando um QR Code e o link também está na descrição desse vídeo, tá? Para vocês avaliarem esse evento. Então, antes da gente efetivamente encerrar e passar para as perguntas, eu vou deixar aqui o QR Code um pouquinho, daqui a pouco eu tiro ele, mas mesmo assim o link ainda vai estar disponível lá na descrição do vídeo, tá bom? A gente conta muito com o apoio de vocês, para a gente também melhorar a qualidade dos nossos eventos, das nossas palestras, dos nossos seminários, para os próximos, né? Afinal de contas, a gente vai estar aí 8 meses nessa caminhada, nesse projeto. Bom,
Além também, antes de passar para as perguntas, quero convidar para quem ainda não se inscreveu, se inscrever nos nossos seminários que vão ocorrer amanhã para as empresas do Espírito Santo, tá? Amanhã, de 14 às 17 horas, um seminário pela plataforma Zoom, tá? Sobre qualidade e produtividade. O mesmo tema vai ser para Minas Gerais, que será na quinta-feira, também nesse mesmo horário, de 14 às 17 horas. Então, fica aí o nosso convite para todos vocês. Bom, Durval, a gente tem aqui algumas perguntas. Eu vou parar um pouquinho o compartilhamento para a gente melhorar aqui. Vamos ver se eu tenho competência para responder, né, Nayara? Com certeza. Com essa palestra eu decorei bem para poder falar. Vamos lá. Nesses tempos de pandemia, em que devemos estar atentos para uma gestão estratégica mais eficiente? Olha, o mais importante nesse momento é o fluxo de caixa, é o dinheiro. Porque alguns setores cresceram surpreendentemente muito, né? Principalmente o e-commerce. Quem tem um restaurante que fez entrega, delivery, né? O comércio, mas outros estão sofrendo muito. Então, o importante é você ter um fluxo de caixa, fazer rever o seu orçamento, analisar e ter muito cuidado com o caixa. Porque o dinheiro está difícil o dinheiro. Então, é fazer o bom uso do dinheiro. Reduzir o que puder, fluxo de caixa. Perfeito. Durval, muito obrigado pela palestra. Na sua experiência, quais metas o senhor considera mais importantes para uma pequena empresa de comércio varejista? Pergunta interessante. Primeiro, você tem que saber que setor você atende. Eu comércio varejista, mas você trabalha com confecção, você trabalha com alimentos, você trabalha com bebida, né? O comércio varejista, eu comecei minha vida com a venda na roça, no interior do estado do Rio. E eu gosto muito de comércio. Adoro montar estratégia para isso. Primeiro é que você tem que ser visto. Então, você tem que dar um jeito de ser visto. Você não pode ficar escondido. Então, tem que saber o que você vende, quem é teu público-alvo, trabalhar esse público-alvo. Você tem que trabalhar adequadamente. Então, falar genericamente é muito difícil, caso a caso. Mas você tem que ser visto. Então, você tem que identificar quem é seu público e chegar a esse público, ser visto nesse público. Ou você, se for a parte de material escolar, por exemplo, comércio varejista, você tem que fazer parceria com escola, você tem que identificar os custos. Se for a parte de confecção, você tem que ver, você vai fazer uniforme. Então, cada caso é um caso. Eu diria que você tem que ser visto. Então, é a área comercial. Mas, no todo, independente do seu tamanho, você tem que fazer a parte financeira, a parte de mercado, a parte de qualidade, de processo e de pessoas. E o seu planejamento, ele começa primeiro com a área de vendas. Você tem que fazer uma estimativa de quanto eu vou vender para que público. Aí você vê se você tem caixa para atender aquilo. Uma vez, um amigo meu em Maceió, ele me contou uma história de um rapaz que montou lá uma lanchonete. E toda bonita, toda muito bem arrumada, gastou um dinheiro imenso. Só que ele não preparou o funcionário dele, nem a cozinha para atender. Fez uma propaganda imensa. Aí houve uma demanda terrível. As 2 primeiras semanas do negócio. Mas ele atendia mal o produto e tal. E em 3 meses ele estava quebrado. Porque ele não faturou, porque o pessoal ia lá, não era bem atendido, não tinha. Então você tem que fazer. Treinamento, né? Nem ele tinha máquina para aquilo tudo. Ele fez propaganda a mais, tudo do que da capacidade dele, não fez o planejamento. Então, você faz o comercial e você vai ver quanto você vai precisar de dinheiro, que equipe que você vai precisar, treinar essa equipe. Então, é um planejamento. A sua pergunta é nesse sentido, mas primeiro é ser visto, mas você tem que fazer esse plano de negócio, que começa com as metas na área de venda, financeira, pessoas
e processo no equipamento. Perfeito, Durval, obrigada. Temos mais uma pergunta da Virgínia. Quando recebemos a insatisfação do cliente após uma pesquisa de satisfação, qual seria a estratégia a ser aplicada? Nossa, a coisa que eu mais gosto é quando a gente sente que precisa melhorar. Parabéns, Virgínia. Eu acho que é aquilo que eu disse a você, Virgínia. O brasileiro adora passar a mão na cabeça. Os empresários, eu tenho uma máxima que eu acompanho com um amigo meu, né? O bom empresário é aquele que vive reclamando. Você vê o Jorge Jesus, esse técnico do Flamengo, né? Ele nunca estava satisfeito. A Nayana mesmo sofre comigo, o Gabriel está sofrendo, porque eu nunca estou satisfeito. Eu nunca estou satisfeito. Eu acho que a gente tem que melhorar sempre. Então, esse que ficou insatisfeito, a primeira coisa é você ir conversar com ele e tentar entender claramente o que foi, dar a mão à palmatória, ver se dá para recuperar isso, o que pode ser feito e reconhecer que você... Agora, você tem que ter uma análise honesta. Se você errou, tudo, vai lá e conversa. Agora, se você tem certeza que você tem também que chegar e mostrar a ele. É igual quando eu vejo. Você tem que ter a capacidade de levar a solução para o seu cliente, mas você tem que trazer resultado para você. A empresa que vende prejuízo, ela não tem futuro. Olha, prejuízo não se recupera. É igual rabo de cavalo, só cresce para baixo. Então, você tem que ter essa capacidade de analisar. A minha solução não foi boa para o senhor, por quê? Foi falha minha, você comprou errado. Se eu... É igual aquilo, você vai num restaurante, a comida não veio bem, o cara, ao invés de chegar, não atender ao seu prato, ele fica justificando. Então, é preferível ele trocar, que vai sair mais barato, entendeu? Do que ele ficar discutindo, que ele perdeu aquele cliente, ele vai fazer imagem com o outro. Eu diria a você, Virgínia, que é encarar de frente, ir lá e conversar. Perfeito. Temos mais uma pergunta. Por favor. As metas são individuais ou em grupo? Né? Para cada pessoa tem a sua, ou cada grupo teria a sua meta? Muito boa pergunta. Essa pergunta é do Gabriel, Durval. É o nosso Gabriel? Não. Não Colocou dele... sobrenome, mas é do Gabriel. Não, pode ser o nosso, não. Roupa suja a gente lava em casa. Não é, mas é o não. seguinte, é muito boa a pergunta, está muito boa. O seguinte, eu vou tentar responder de uma forma um pouco mais ampla também. Se você tem uma empresa, toda empresa tem 3 pernas. Ela tem o administrativo financeiro, ela tem o técnico e tem o comercial. A empresa ela tem o administrativo financeiro, ela tem o técnico e tem o comercial. Ela tem que vender, ela tem que fabricar, mas ela tem que cobrar, tem que comprar, tem que faturar, tudo isso. Então, as metas têm que ser para cada departamento. O que eu quero do financeiro, o que eu quero da produção, o que eu quero do comercial. Que vai depender do tamanho. Se a empresa ela tem um setor de compras, a compra é do setor, reduzir as custos em tanto. Aí tem que ser um trabalho de equipe. Se for na produção, você não produz nada sozinho, produz de equipe. Aí você pode abrir, aí é do gerente daquele grupo, o desempenho daquele funcionário. Olha, o fulano de tal está produzindo tantas camisas por dia, costurando tantas camisas por dia. Você está costurando tanto. Aí você vem uma análise, você desdobra, você vai abrindo. Tem empresa que ela tem unidade... Uma coisa muito interessante que o Falcone fez com o grupo da Brahma, né? Quando a Brahma comprou a Antártica, que agora virou Ambev, está num tamanho monstro. Uma coisa impressionante. A Antártica e a Brahma tinham fábrica em diversos lugares do Brasil, mas ela não tinha um controle de produção nem de qualidade das fábricas, cada uma produzia de um jeito. Quando ele montou esse controle todo, ele pôde comparar uma fábrica com a outra e todas cresceram, aí que eles ganharam muito dinheiro. Então, descobriram, colocaram o ovo em pé dessa forma. Então, você tem que saber o tamanho. Se é uma empresa pequena, é de um jeito. Se é uma empresa maior, é de outro. Vai depender do tamanho dessa empresa. Pode ser... Eu acho que quanto mais individualizado, melhor. Aí você sabe quem é quem. Muito bom, Durval.
Surgiu mais uma pergunta, a gente tem mais um tempinho, então vamos lá, do Marcelo Simões. Sabemos que o crescimento depende exclusivamente da estratégia comercial e fluxo de caixa. Mas após essa etapa, como vencer a produtividade nos contratos diante da pandemia e de um escopo mal elaborado? Olha, eu estava conversando até com a Rayana essa semana, né, sobre isso, que às vezes você não entende bem o escopo e um dos itens você dimensiona mal. Marcelo, eu sempre falo isso. Do limão você tem que procurar fazer uma limonada. É você assentar, analisar, ver, procurar exemplos de outros lugares. Às vezes você estava... Já aconteceu muito com clientes nossos, que em negociações, que o cliente começa a apertar o preço, tal, ele não conseguindo, aí ele identifica uma máquina que ele pode reduzir preço, melhora um processo que reduz e ele passa daquilo dali que dava prejuízo a dar lucro. Eu tenho um caso que eu conto sempre de um fabricante de tubulação, de tubos e conexões de fibra de vidro. Esse cliente, ele fazia isso e fazia uma caixa de madeira para entregar lá para o cliente dele. E essa caixa de madeira representava mais ou menos 10% do custo dele. Aí ele foi fazer uma pesquisa com o cliente e identificou que o cliente detestava essa caixa de madeira, que chegava lá, a primeira coisa, e ele não sabia o que fazer com aquela madeira. E aquela madeira custava 10% do custo dele. E ele passou, então, a mudar, colocar num saco de plástico duro, que reduziu para ele 5% o custo e deu uma satisfação maior ao cliente. Então, às vezes, você tem que escutar o cliente, discutir, debater com o seu grupo e analisar o que a melhor coisa, o exemplo é você discutir e depois ver soluções similares em outros concorrentes. E você sabe como... Você pode saber... Às vezes você não consegue visitar um concorrente, ter informação dele. Mas um vendedor que vende para o seu concorrente, vende para você. Aí você começa a conversar com ele, pergunta. Pergunta. O segredo da negociação é perguntar. E tem muita gente que quer falar muito, já começa a falar, não é aquilo. Começa a perguntar diretamente que você vai encontrar a saída. Perfeito. Durval, era isso. E vocês estão observando, sabe, Nayana? Que raramente eu dou uma resposta direta. Sim, nós temos um grave defeito no Brasil. Meu grande objetivo na vida é estimular a pessoa a pensar. Nós somos muito preguiçosos mentalmente. A gente quer tudo pronto. E o que é pronto é mais barato, mas não dá resultado. A Nayana é diferente de mim, que é diferente do Gabriel, e cada um de vocês são diferentes. Nós damos os caminhos. Nós ensinamos a pescar. O peixe quem tem que buscar é vocês. Cada um busca do seu jeito. É pensando que a gente encontra isso. Então, é isso que gera competitividade, né? Exatamente. Eu queria, Nayana, agradecer a todos. Muito obrigado. Eu espero que vocês não tenham perdido uma hora, que eu possa humildemente ter ajudado a vocês a pensar um pouco mais na empresa de vocês, nas estratégias e soluções. Muito obrigado. Tá? Obrigada, Durval, novamente, pela palestra, pelas excelentes respostas. Você não pode falar que você é de casa. Mas, Espero que vocês, então... Eu aqui não consigo ter acesso, né? A gente fica curioso para saber. Então, mas, Nayana, aproveito... Eu queria dizer uma coisa só. Agradecer a Samarco, tá? A gente espera que a gente esteja contribuindo com a Samarco. E a gente agradece sinceramente a vocês que estão assistindo. Obrigado, tá? Obrigado, Nayana. Obrigada a todos. A gente vai ser sempre muito rigoroso com o horário, né, em respeito também ao tempo de vocês. Mas eu aproveito também para relembrar que vocês deixem os comentários, tanto no chat, mas também lá na nossa pesquisa. Né? A gente quer saber aí o feedback de vocês, para a gente é muito importante. Né? Assim como o Durval falou aí, pesquisar, né, saber se os nossos clientes estão gostando do que a gente está entregando é algo muito importante. Então, por favor, também nos ajudem. É isso, gente. Muito obrigada. E vejo, para quem é do Espírito Santo, amanhã no seminário e na quinta-feira, as empresas aí de Minas Gerais. Conto com a presença de todos. Muito obrigada. Obrigado, Nayana. Um abraço a todos.